Vocês acordaram bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Depende do horário que você esteja assistindo essa maravilhosa aula com essa professora. E hoje, de novo, novamente, mais uma vez, homenageando um dos personagens do livro Robin Hood. E aí, quem eu tô homenageando dessa vez? Ó, acertou quem falou, o xerife de Nottingham, né, gente? Um dos antagonistas do livro Robin Hood, um dos vilões do livro, né? E que tem um papel muito importante para a história, né, gente? O antagonista tem um papel fundamental na história, porque a história fica emocionante, né, com o antagonista. E eu acho que o xerife é mais antagonista ainda do que o Príncipe João, né? Porque o Príncipe João ele mandava, mas quem ia lá e fazia, quem ia lá e matava, quem ia lá e batia, decepava, era o príncipe, desculpa, é o xerife de Nottingham. E hoje eu estou aqui caracterizada de xerife de Nottingham e também para falar do livro Robin Hood. E hoje eu vou falar do livro Robin Hood para fazê-los pensar um pouquinho sobre alguns questionamentos, né, gente? Porque já estou até recebendo trabalhos, vocês já sabem o que a gente tem que fazer. Julgar o Robin Hood, né? E o quanto é difícil julgar alguém, né? Por suas atitudes. Então, é isso que a tia Carla vai fazer. Hoje eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre alguns questionamentos que eu vou passar aqui para vocês. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá. Bem, deixa eu anotar. Vamos vir para cá. O que podemos dizer do Robin Hood, gente? Ele é culpado ou inocente? Vocês já tomaram aí uma decisão? Vocês já estão criando os argumentos a favor ou contra? Ainda não? Ótimo, essa aula vai ajudar. Já? Então você pode mudar de ideia também, né? E também, gente, a gente vai ter aquele momento que a gente vai votar, né? Então é importante a gente pensar um pouquinho. Bem, Robin Hood, ele reúne opiniões divergentes sobre sua conduta, ou seja, diferentes. Se por um lado ele é considerado um bandido que semeava o terror, por outro, ele é apresentado como um herói. Por quê? Porque ele roubava dos ricos para doar aos pobres. E qual que é a sua opinião? Você acha que o Robin Hood é certo ou errado em roubar dos ricos para doar aos pobres? Gente, olha só. Olha o tanto que é complexo. A tia Carla filósofa aqui agora. Olha o tanto que é complexo essa questão do certo e do errado, gente. Né? Muito do nosso mal, muito do nosso mal-estar com as coisas está associada com o que acreditamos ser certo ou errado. Se nos sentimos injustiçados, isso traz maus pensamentos e inconformidades. E aí a gente fala, tá errado. Se isso não nos traz mal-estar, tá certo. Então, vocês concordam comigo que essa questão de estar certo ou errado é muito pessoal? É pessoal, não é? Vai depender da minha vida, do que eu sinto. Então, como é que eu vou julgar uma pessoa se ela está certa ou errada? Pelas minhas vivências, pelo meu sentimento. Então, é por isso que a gente sempre fala, ó, não fica julgando as pessoas sem antes conhecer a história dessa pessoa, porque às vezes a gente nem conhece a pessoa e a gente julga por nossa história, né? É muito complexo julgar uma pessoa se ela tem atitudes certas ou erradas, e é isso que a gente vai fazer nesse trabalho. É esse trabalho complexo mesmo, porque nós somos alunos do Leonardo, né? Então, a gente tem esse dever de fazer coisas difíceis. Bem, antes de começar os questionamentos, eu gostaria que vocês fizessem um pequeno exercício aí. Repense aí os seus conceitos de certo ou errado, gente. Pensou? Agora associe o seu conceito de certo ou errado na história do Robin Hood. Olha o tanto que é complexo. É muito complexo julgar o Robin Hood, gente. Sabe por quê? Agora eu vou mostrar para vocês algumas perguntas e depois uns questionamentos também. Por que o Robin Hood está sendo julgado, meus amores? Tudo começou porque o Ricardo Coração de Leão partiu para a cruzada. E aí, o irmão dele, o príncipe João, foi lá, tomou o trono da Inglaterra, que era do Ricardo, e colocou algumas pessoas, seus amigos, para
para chefiar Nottingham, Sherwood. Inclusive esse aqui, ó. Inclusive o xerife, né? Assim, o Robin Hood e o seu alegre bando se esconderam na floresta de Sherwood num tipo de guerrilha contra o regime opressor do xerife. Porque o xerife, gente, é igual eu falei, ele era mau. Ele era muito mau, né? E aí o Robin Hood se escondeu. Ele ia ficar lá? Não, ele se escondeu. Se escondeu e ainda ficou roubando dos ricos para doar aos pobres, porque ele achava muito injusto aquilo que estava acontecendo. Porque o xerife ficava cobrando altos impostos da população pobre, e esses impostos, eles não faziam benfeitorias. O que eles faziam? Roubava, pegava, né? Eles se enriqueciam com esses impostos. E o Robin Hood, ó, achou super injusto e falou assim: eu sou justiceiro. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou sim roubar dos ricos para doar aos pobres, né? E aí? O que vocês acham dessa atitude do Robin Hood? Vamos conferir algumas alternativas de como encarar e julgar essas atitudes, tá bom? Eu estou sendo imparcial. Eu tenho a minha opinião formada, mas eu não vou falar aqui, não. Olha só, tem pessoas que falam assim: olha, o roubo está errado, porque a gente não deve roubar em hipótese alguma. Beleza? Olha o que eu vou ler agora. As regras devem ser claras e cumpridas. Ótimo. Lei é para ser cumprido. Mas e as exceções, gente? Para avaliar o certo ou errado, algumas pessoas considerariam os motivos que levariam Robin Hood ao roubo. E o que fez com que o seu produto? Doar aos pobres, ok. Roubar é errado. Mas ele não roubou para ficar com ele. Ele roubou para dar para aquelas pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham nem como se alimentar. Então, quem está pensando já nesse argumento, olha só, dá para pensar ainda mais nele, né? Ah, tia Cássia está me confundindo. É essa a intenção dele. Bem, olha o segundo. Aí tem gente que fala assim: não, o Rob está certo, porque o resultado do roubo ajuda os pobres. Gente, aí eu vou novamente fazer um outro argumento, um contra-argumento. Pensar nas consequências dos atos é importante, mas os fins nunca são independentes dos meios usados para obtê-los. Será que o Robin Hood não poderia ajudar os pobres de uma outra forma, sem ser roubando? Hein? Olha aí, tá vendo? Olha o tanto que é complexo, mas que é legal. Vamos pensar em outra. Essa aqui é a lei de Mel. Aí tem alunos que podem pensar assim: tia Carla, o Rob está certo ao roubar, sim, pois ele foi contaminado pelo ambiente criado pelo xerife, que rouba dos pobres para dar aos ricos, porque o xerife pegava dos pobres e dava para os ricos. E olha só, aí eu vou também dar um contra-argumento. Às vezes, precisamos de Robin Hoods para, com os mesmos métodos do sistema, corrigir os erros desse sistema. Ok. Se o xerife roubava para dar para os ricos, o Robin Hood roubava para dar para os pobres, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, os maus hábitos, os maus, são mais facilmente absorvidos pelas pessoas, o que faria do roubo uma condição básica para viver. Isso seria saudável? Então, assim, gente, os maus hábitos as pessoas querem copiar, não sei o que acontece. Então, aquele bando do Robin Hood, vendo o Robin Hood roubar, o que eles iam querer fazer também? E fizeram. Roubava. Isso seria saudável para a população? Viver um ambiente que todo mundo rouba todo mundo? Né? Então, ficar pensando nisso, já que o xerife roubava, o Robin Hood também podia roubar, isso é um mau exemplo. E mau exemplo nunca é legal, né? A gente tem que contagiar o mundo com bons exemplos e não com maus exemplos. Vamos para outro argumento, olha só. Robin, aí vem a pessoa e fala assim: tia Carla, o Robin não deve roubar, compreendendo que o xerife é um mal que não pode ser enfrentado com o mal. Né? Tá falando assim: olha, se o xerife é mal, deixa ele ser mal sozinho, Robin. Resolva o problema de outra forma. Aí eu vou de novo contra-argumentar. Robin vive em uma sociedade com direitos e deveres, né? Toda sociedade tem direitos e tem deveres. Eu tenho o direito de fazer uma coisa, mas eu também tenho o dever de fazer alguma coisa. Dessa forma, os seus deveres de combater o mal teriam precedência sobre os deveres de cumprir a lei, nesse caso, pelo benefício posterior de oferecer uma vida melhor para a comunidade. Nessa visão, algumas pessoas poderiam se unir a Rob e outras não.
E os dois lados estariam corretos nos seus princípios. Por quê? Porque a sociedade também, todo mundo tem o direito de viver bem. Não tem o direito de viver bem? Por que eu vou ficar vendo só quem é aliado do xerife viver bem? E os outros? A maioria da população não pode viver bem? Então, né, gente, a gente tem que ver essa questão da igualdade de direitos, quer dizer, e de deveres, quer dizer que só o pessoal do Robin Hood tem o dever de pagar imposto? E os outros, né? Então, é algo também que que faz a gente pensar em alguns argumentos. Andando, vou diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Robin, aí tem aluno que vai falar assim para mim, tia Carla, o Robin está certo em roubar, pois está sacrificando a si mesmo pelos seus valores, e não os outros, e sim para os outros. Ô, gente, ok, ele se prejudica, né? Quer dizer, nesse caso, ele não está só se prejudicando, não, ele prejudica todo o seu bando. Então, quer dizer que o benefício coletivo, para o bem da população, o roubo é justificado? Roubo é roubo, né, gente? Robin, aí tem aluno que pode falar assim: não, tia, o Robin está errado a roubar, pois a sua obrigação primeiro era se comportar como um súdito leal e cuidar dos seus interesses pessoais. Aí ele seria egoísta, né, meus amores? Quer dizer, eu vou pensar só em mim. Ah, se eu tô bem, o resto da população não me interessa. Eu vivendo bem tá ótimo. Egoísmo, né, gente? Como é que eu vou viver bem sabendo que o meu vizinho não tem nada para se alimentar? Como é que uma pessoa vive bem assim? Não dá, né? Então, olha aí, tem gente que acha que ele está certo ao roubar, pois está sacrificando a si mesmo, né, pelos seus valores, só que isso não justifica o ato de roubar. E tem gente que fala que ele está errado porque ele tem que ser leal às leis. Ah, beleza. Então, eu estou bem, os outros não me interessam. Não é assim que a gente tem que viver, né? A gente tem que pensar no próximo. Robin Hood está certo, pois luta pelo que é moral, que é doar aos pobres, contra o imoral, que é o xerife, que faz milhares de pobres sofrerem. E realmente ele fazia milhares de pobres sofrerem. Mas, e aí eu vou contra-argumentar, tá? Bando estão certos, pois agindo assim, sofrem menos que os outros súditos, já que são menos apegados a bens materiais. Mas talvez eles sofressem por outras coisas em função de suas atitudes. Então, ok, o Robin está fazendo esse sacrifício, ele está se colocando, né, como um ladrão para ajudar os pobres, não está sendo egoísta, mas talvez ele sofresse por um outro problema e ninguém saberia dizer qual é. Ninguém é feliz o tempo todo. Ele abriu mão de muitas coisas para fazer isso. Ele abriu mão em um momento da vida dele do grande amor, né? Que foi a Lady Mary. Então a gente também tem que pensar nisso, né? Até quando é bom, até quando é necessário se prejudicar para ajudar os outros, né? A gente também tem que pensar um pouquinho em nós. Robin e seu bando agiam fora da lei, portanto, deveriam ser presos e punidos. Ô, gente, nem sempre o que está dentro da lei é moral. Nem sempre o que está dentro da lei vai ser bom. Por exemplo, a escravidão. A escravidão, o momento que o Brasil passou, era uma prática dentro da lei e que era um absurdo. Então, assim, a gente tem que aceitar tudo que é da lei mesmo? Será que não tem que ter um momento que tem que ter alguns Robin Hoods mesmo? Não? Para enfrentar a lei, para tentar mudar a lei? Porque nem tudo que está dentro da lei vai fazer bem à população. Né? Então, não é porque o Robin Hood é um fora da lei que ele tem que ser preso, não. Tem que se analisar quais eram as leis também que estavam tendo naquela época, né? Deixei a cabecinha de vocês confusa? Essa era a intenção. Não, gente, eu quero ajudar, é sério. Moral da história. Moral de tudo isso que a tia Carla falou, de todos esses questionamentos. Robin Hood está certo e o xerife também está certo ao considerar que o Robin Hood está errado. Portanto, tudo vai depender das suas argumentações.
tudo, gente. O Robin Hood está certo, sim, mas a gente viu, né, que ele queria realmente ajudar a população. Mas o xerife também está certo, porque o Robin Hood também ele estava fazendo umas coisas que não estavam dentro da lei daquela época. Cabem vocês a me convencer. Cabe vocês a me dizer se ele está certo ou errado e me convencer com os argumentos apresentados por vocês. Argumentos que estão lá no livro. Se você for contra o Robin Hood, pense nos seguintes questionamentos, meus amores. Vocês são contra o Robin Hood, tá? Então vocês têm que pensar assim, ó. Roubar é a solução para o fim das injustiças sociais? Será que agora eu vou começar a roubar para acabar com a injustiça social? Roubar é a solução? Infringir as leis para beneficiar alguém é correto? Eu vou contra a lei para beneficiar o outro. Isso é certo? Será que não havia uma outra maneira de ajudar a população sem causar guerras e rebeliões? Porque o Robin Hood, gente, ele era difícil. Ele tinha era uma guerra entre o bando do Robin Hood e o pessoal do xerife. E quando há guerra, todo mundo é prejudicado, né? Será que não haveria uma outra forma de ajudar a população sem essas guerras? Isso tudo para quem pensa contrário, né? Será que o Robin Hood compartilhava mesmo direitinho o dinheiro que ele roubava? Causar rebeliões contra o governo que você é contra não irá prejudicar mais a população? Será que causando guerras e rebeliões, isso não deixa a população pior ainda? Porque, por exemplo, o príncipe João e o xerife poderiam falar assim: agora que eles vão ver comigo, agora que eles vão sofrer mesmo. Será que não era melhor conversar, né? E, gente, o que é ser líder? Ser líder é induzir os seus fiéis a cometerem crimes? É isso que é liderança? É fazer com que as pessoas façam crimes? Agora, se você pensa que o Robin Hood é inocente, aí vocês têm que pensar nos seguintes questionamentos. Vou fechar eles aqui um pouquinho. Robin Hood precisava fazer justiça com as próprias mãos se o Estado cumprisse com sua obrigação, que era de cuidar do povo? Então, olha só, se o xerife cuidasse bem da população, ia ter guerras? A população não ia viver bem? Aí ia precisar o Robin Hood fazer tudo isso? Ficar roubando, ficar fazendo guerra e rebelião? Não concordar com as ações do príncipe João significa violar as leis? Eu não concordo. Então você está violando a lei? Que lei é essa que só dá prioridade para as pessoas ricas, né? Próximo questionamento. Por que as leis criadas pelo xerife e pelo príncipe João só beneficiavam os ricos? Por que não tinha nenhuma lei lá que falava, olha, a população é proibido caçar, com exceção daquelas pessoas que não tiraram, né? Por quê? Por que não podia? Então tinha que beneficiar todo mundo, né, gente? A lei tem que ser igual para todos. Gente, e agora? Será que a Melria ia abandonar? Porque a Melria tinha uma vida muito boa. Será que ela ia abandonar a sua boa vida, uma vida de conforto, para viver com um homem que era considerado marginal? Vocês sabem o que é marginal? Marginal é aquela pessoa que vai contra os princípios de uma sociedade. Será que a Melria ia fazer isso? Ela ia deixar de lado a sua vida maravilhosa para viver com uma pessoa que era ruim, que fazia o mal para a população? E o que pensar no fato de que o xerife cometia vários homicídios para justificar o não cumprimento das leis? Porque era isso que o xerife fazia. Não está cumprindo a lei, não? Mata, decepa, masmorra, tira o olho. O que é isso? E qual que era, gente, o destino do imposto que era cobrado pelo príncipe João? O que o príncipe João fazia com esse imposto? Para não dizer que eu fui injusta, eu fiz 6 questionamentos para quem acha que ele é culpado e fiz 6 questionamentos para quem acha que ele é inocente, para vocês terem mais embasamento na hora de fazer o vídeo, né? Ou até na hora de votar, que a gente vai votar também. Bem, essas são apenas alguns questionamentos para que vocês possam elaborar os seus argumentos e defender o seu ponto de vista a respeito da seguinte pergunta: o Robin Hood é culpado ou o Robin Hood é inocente? Lembre-se que os seus 5 argumentos devem ser baseados em acontecimentos mostrados no livro. Nada de achismos. Não deixe de explicar, gente. É igual a tia Carla falou já na aula para vocês. Vocês têm que procurar argumentos que tem lá no livro As Aventuras de Robin Hood.
E não comecem um vídeo, eu acho que o Robin Hood é culpado, eu acho que o Robin Hood é inocente. Não, ele é culpado ou ele é inocente. E me mostre argumentos da história dele, não da sua história. Não da sua história de vida. Não são opiniões, lembram disso? Opiniões não podem ser provadas. Fatos, sim. E é isso que a tia Carla quer ver. Olha que interessante, gente. Eu achei isso muito legal, por isso que eu coloquei na apresentação. Vou até me diminuir um pouquinho aqui. Você sabia que lá em Minas Gerais e no Espírito Santo, e eu não pesquisei mais, mas pode ser que tenha em outras cidades do Brasil, nessas duas cidades, com certeza, há uma lei que se chama Lei Robin Hood. E sabe o que é essa lei? Essa lei tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da população mineira, descentralizando a distribuição do ICMS. Sabe o que é ICMS? ICMS é um imposto cobrado de forma indireta sobre as coisas que a gente compra, sobre eletrodoméstico, celular, sabe? Então, tudo que é comercializado tem um imposto aí. Era para a gente pagar menos, só que a gente paga um pouquinho a mais por causa do imposto. E aí tem essa lei Robin Hood que fala o quê? Que tem que redistribuir esse imposto para áreas sociais. Sabe por quê, gente? Vamos lembrar. O que o Robin Hood fazia? Ele era justiceiro, né? E aí ele reclamava com razão de que o xerife e o príncipe João cobrava altos impostos e não sabia o que fazia com esses impostos. Agora, a lei Robin Hood, que tem lá, com certeza, em Minas Gerais e Espírito Santo, eu não sei se tem em outras regiões brasileiras, mas nessas são com certeza, fala, a lei Robin Hood diz, o imposto que a gente receber do ICMS vai ser redistribuído para ajudar a população. Olha que legal, gente. Tudo por causa da história do Robin Hood. Eu achei tão bonitinho. Bem, e só para lembrá-los que a data para a entrega do vídeo é dia 1º de outubro. A tia Carla deixou até o dia 2 de outubro, 7h30 da manhã. Então, é melhor vocês se organizar para entregar no dia 1º. Vocês concordam com a tia Carla? Para não deixar, né, caso aconteça algum problema, 7h31 já está entregue com atraso. E vale 20 pontos. É um trabalho simples de se fazer, é um trabalho que, se você ler o livro, você vai fazer facilmente. É isso aí, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a pensar sobre essa questão do certo e errado do Robin Hood, tá bom? Um grande beijo. Fui! Ah, que pena, o vídeo acabou. Mas não fique triste não, porque em breve sai um vídeo novo pra você curtir aqui no canal.